Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do módulo Teoria. Nesse módulo, a gente abordará questões teóricas da coquetelaria, significados de ferramentas, bebidas e muitas outras coisas usadas no dia a dia dentro da coquetelaria. Nesse módulo, a gente não vai usar nada na prática, a gente vai só explicar como funcionam as coisas e depois, nos próximos módulos, a gente vai começar a partir para a prática. A gente vai pôr a mão na massa mesmo, a gente vai elaborar os coquetéis, pegar nas ferramentas, explicar nas ferramentas manualmente como é que usa e entre outras coisas. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre todas as ferramentas que a gente mais usa na coquetelaria. A gente vai explicar qual as ferramentas que a gente mais usa, qual os tipos de ferramentas, as funcionalidades, como usar, para que serve, enfim, todos os detalhes técnicos sobre cada ferramenta. Bom, para começar, a gente vai falar sobre o dosador, uma bebida que basicamente serve para dosar as coisas e que é muito usada na coquetelaria. Então vamos lá? Basicamente, o dosador, o que que ele é? Ele é dois copinhos grudados em um. Um tem 50 ml e o outro 25 ml, que normalmente são as medidas mais usadas na coquetelaria. Mas alguns dosadores, vamos supor, tem as medidas de 40, 30 marcado dentro do copo. Porque em alguns casos a gente não vai usar 50 ou 25 ml, a gente vai usar 15, 30, 40 e esses marcadores às vezes servem para a gente dosar de maneira correta. Porque na coquetelaria, todas as bebidas têm que ser dosadas minimamente correta. 5 ml a mais, 5 ml a menos pode mudar totalmente o sabor do drink. Então essa precisão a gente precisa dela. E os dosadores com marcações dentro facilita muito o nosso trabalho. Claro, a gente pode pegar um dosador sem marcação e, por exemplo, colocar 30, 20 ml pelo olho, vamos supor, conforme a experiência que a gente vai adquirindo, pelo olho a gente já sabe quantas ml que tem lá naquela marcação, entendeu? Existem três tipos de dosadores, o japonês e o americano tradicional. O que que difere eles? Praticamente nada. Apenas o formato, um é mais gordinho ali no dedo, o outro é mais fino, enfim, não vai interferir em nada, tudo tem a mesma funcionalidade. O que vai definir qual que é melhor é de pessoa para pessoa mesmo. Por exemplo, às vezes você gosta mais do americano, do tradicional ou do japonês. Eu, particularmente, gosto mais do japonês, mas se uma pessoa gosta do americano, eu não vou julgar ela por isso, porque praticamente não muda nada. Muda nada, é mais questão de gosto mesmo. Então, esses são os tipos de dosadores, e aí na imagem você vai ver como é cada um. O mais fácil de você encontrar é o tradicional, mas em loja mais especializada em materiais de bar, às vezes você consegue achar o americano e o japonês. Na internet também, Mercado Livre, Casa do Bar, enfim. A gente consegue achar esses dosadores aí. E eu já vou deixando uma dica de ouro, crucial para vocês aqui. Sempre usem o dosador. Sempre use o dosador. Tem a técnica free pouring, que é você usar a dosagem da garrafa. Você fazer uma contagem e saber quantas ml vai cair dentro da coqueteleira. Mas, para mim, particularmente, essa técnica é mais para quem usa flare, porque às vezes pode passar 5 ml, 10 ml, e como eu disse, passando 5 ml, 10 ml pode mudar totalmente a estrutura do seu coquetel e estragar ele, ficar mais alcoólico, enfim, eu aconselho vocês a sempre usar o dosador, sempre usar o dosador. Usando o dosador você transmite também uma imagem mais profissional, então dica aqui de ouro para vocês, sempre use o dosador. Outra ferramenta também crucial na coquetelaria são as coqueteleiras, né? A gente às vezes vai usar a coqueteleira, nem sempre a gente vai usar a coqueteleira, às vezes tem drinks montados que não precisam usar a coqueteleira, enfim, mas normalmente a gente usa a coqueteleira.
Coqueteleira, basicamente, ela serve para shakear o drink. A gente vai colocar a bebida lá dentro, colocar gelo e balançar. E para incorporar esses ingredientes, misturar eles. Muito usada a coqueteleira. Existem dois tipos de coqueteleira. A coqueteleira de Boston, que é uma coqueteleira que tem a mini tin e a tin. São dois copos grandes que eles se encaixam e fecham. Essa é a coqueteleira que eu mais aconselho vocês usar. Apesar de não ser a mais tradicional, mais usada, né? Normalmente em botequins, em bar que não tem aquela presença ali de uma coquetelaria mais avançada, eles usam a coqueteleira Cooper, não usam a Boston. Então, a Cooper, a Cooper ela é uma coqueteleira, o seguinte, ela é uma coqueteleira de três partes, tem um dosador, tem um coador, tem um monte de função. Só que o problema dela é o seguinte, ela trava muito, dependendo da quantidade de gelo, ela trava a coqueteleira ali que você vai demorar 3, 4 minutos para destravar ela ali, para voltar a fazer o coquetel. E isso pode atrapalhar. Às vezes você está num evento, alguma coisa assim, e esses minutos são cruciais. Então, vamos supor, pela agilidade, eu acho a Boston melhor. A Boston, pela agilidade ali, ela é bem melhor. A Boston, você pega ela, depois de shakear só uma batidinha, ela já abre na hora. Não tem muito problema. Eu aconselho vocês a usar mais a Boston. Mas é, no começo, assim, se vocês não conseguirem achar a Boston, porque a Boston é que nem a questão do dosador americano e o japonês. Você não vai conseguir achar ela em loja de essas lojas comum. Você vai achar ela mais em loja profissional de coquetelaria mesmo. Aí às vezes a Cobra é mais fácil de achar, mais barata. Aí se não tiver acesso a Boston, a Cobra também dá para usar, mas tem essa questão, ela vai te atrasar um pouco. Se for para escolher, escolha a Boston. A Boston, na minha opinião, é a melhor. Agora, vamos supor, você não tem muita condição de comprar muitas ferramentas, a Cobra pode ser uma boa opção, porque apesar desse travamento dela, ela tem multifunções, né? Você não vai precisar usar um coador, você não vai precisar usar um dosador, que ela tem um dosador próprio dela ali, aquela tampa é um dosador 50 ml, né? Não tem marcação de 25, 30, mas já é um dosador, já ajuda. Você não precisa comprar o dosador. Para início pode ser uma boa opção. Mas que nem eu falei, é, questão de agilidade, ela atrasa muito você. Mas eu aconselharia, se você tivesse condições de início, estar adquirindo uma Boston e as outras ferramentas, aconselharia você adquirir a Boston. A Boston, ela é mais profissional para você, até para a questão, se você for fazer algumas técnicas de flare, o flare basicamente é manobra de bar. Manobra eu acho que vocês já viu muito aquele pessoal que faz manobra com garrafa, essas coisas. Enfim, tem algumas técnicas de flare. Eu não uso muito flare, mas tem algumas técnicas que, às vezes, vamos supor, não sendo muito complexas, às vezes dá uma atratividade ali. Você pode usar de maneira casual. Aí eu aconselho mais a Boston. Mas de início, se você quiser gastar menos e toda essa questão aí, a Cobra pode ser uma boa opção para você. Agora, a terceira ferramenta, uma das mais principais também, que a gente é obrigatório a gente ter, né? É a bailarina. A bailarina é uma uma colher longa. Por que que ela é longa? Por que que ela não pode ser uma colher de sopa, por exemplo? Ela é longa porque às vezes, vamos supor, você vai fazer um drink em copo long drink, por exemplo. Você vai precisar de uma colher mais comprida, né? Que aí ela comprida assim, você pode mexer lá de cima, assim, mexer seu coquetel e tudo mais, que não vai te atrapalhar. Às vezes, se for usar uma colher de sopa, você vai molhar a mão, encostar a mão no líquido, e isso não é muito interessante. Por isso que a bailarina é uma colher própria para coquetel, né? Existem dois tipos de bailarina. Existe a bailarina espiral. A bailarina espiral, ela tem esse formato em espiral aí. É, Às vezes o pessoal usa para jogar o xarope
o xarope para ele descer lá no fundo da bebida e não misturar com outras bebidas. Eu particularmente não uso essa forma. Eu uso outra técnica, né? Eu uso uma técnica que não precisa dessa espiral aí, então não faz diferença qual que você vai usar. Mas a espiral para mim é melhor. A espiral ela é mais fininha ali para manusear ela, eu gosto mais dela. E também tem a tradicional ali, que ela é comprida, né? Dá pra usar ela. Mais barata, mais fácil de achar. É, vai servir também pra você de início ali também. É uma boa colher, uma bailarina boa, que vai te atender da mesma forma que a bailarina com espiral te atende. Agora vamos para a parte dos pegadores. Os pegadores é para pegar frutas, gelo. Qual que é as opções que a gente tem? A gente tem a pinça. A pinça é basicamente uma pinça de sobrancelha, só que a diferença dela é que ela é mais comprida, justamente pela mesma questão da bailarina ali. Pra você não encostar na fruta, por exemplo, às vezes não encostar a mão. Não que a gente, uma hora ou outra, não vai encostar a mão, mas ficar encostando toda hora não é muito legal, entendeu? Se você encostar também, sua mão estiver higienizada, às vezes você tiver de luva, é, não tem diferença, mas não é legal pro cliente estar vendo isso, você encostando toda hora a mão ali, não transmite muito profissionalismo, né? Por isso que essa ferramenta é um pouco mais longa, essa pinça. A gente também tem um pegador de gelo, que na ausência da pinça, ele pode servir para pegar frutas também. Ele serve para você pegar as frutas, quando você vai mandar um balde de gelo para a mesa também, ele serve para você pegar o gelo, né, um por um. Ali, se você usar dentro do bar, é só para pegar a fruta mesmo, porque para pegar gelo ele atrasa muito, porque vou pegar de um por um, atrasa. Mas às vezes você vai fazer um drink que você quer escolher as pedras, né? Se não tiver muita precisão de estar acelerando, né? Se você quiser fazer mais lenta ali, para você pegar umas pedras mais bonitas, para não ter uma diluição rápida, né? Às vezes você usa, mas eu normalmente eu não uso, eu uso mais a pá de gelo, que é a última ferramenta que entra aqui, que basicamente serve para você, vamos supor, seu gelo vai estar na caixa térmica ali, você vai lá e pega o gelo com essa pá. É melhor do que você estar pegando com a mão, por exemplo, se não colocar o gelo com a mão lá dentro do copo. Na ausência dessa pá, você pode usar também uma caneca, um copo de metal, né? De vidro eu não aconselho muito, porque às vezes pode quebrar ali dentro do gelo, né? Então, sempre tenta usar dentro da caixa de gelo o metal. Evita também ficar próximo com a taça da caixa de gelo para não quebrar a taça ali, porque para você limpar aquela caixa de gelo, você vai ter que tirar todo o gelo todinho e fazer uma limpeza complexa nela, ali na sua caixa de gelo, na sua cuba de gelo. Às vezes alguns bar tem as cubas de gelo de metal, né? Feita própria para armazenar o gelo. E vai ser uma dor de cabeça desnecessária ali. Então eu aconselho sempre, deixa a taça distante da cuba de gelo e pega o gelo lá com a sua pá e leva até a taça. Faz o escorrimento ali do gelo para não ir água. Então, se você escorre a água da pá, você põe a mão na pá assim, escorre a água para o gelo sair e sequinho, só o gelo mesmo, né? E é isso, esses são os pegadores que a gente usa dentro do bar. Não tem, vamos supor, pegadores diferentes, normalmente são iguais. É, às vezes você vai achar de plástico e de metal, né? Eu aconselho mais o inox. E questão das ferramentas inox, uma dica que eu vou dar aqui todas as ferramentas, higieniza ela bem. Higieniza ela bem, água quente, água sanitária, de molho, higieniza bem porque você está trabalhando com alimento, manipulação de alimento, então você tem que higienizar muito bem isso aí para não ocorrer de vigilância sanitária, fechar o bar por conta disso, ganhar multa, é bem complicado e também imagina um cliente tá tomando, sei lá, tá tomando uma bebida e aqueles fungo preto que forma da água, por exemplo, que não secou a ferramenta direito. Ele vai lá e vê aquilo lá. Acabou
com a cara do estabelecimento. O cliente vai ficar muito chateado com aquilo lá. Às vezes nem volta ali mais, entendeu? E também vai lá e fala mal do estabelecimento. Então você perde um cliente por conta disso. Então, higiene em primeiro lugar. Higienize suas ferramentas, suas taças, esterilize com álcool suas taças. Higienize muito bem. Toda noite você vai lavar suas ferramentas, não deixe para lavar no outro dia, lava sua tábua. Todas as ferramentas higienize bem. Mantenha seu bar organizado, geladeira lavada, tudo lavado, tudo você tem que higienizar. Onde você coloca suas taças, você tem que fazer uma limpeza ali frequentemente. As taças que se você não usa, você tira para lavar, vamos supor, que grudou alguma poeira, passou um tempo sem usar, né? Vamos supor, você não tá lavando direto ali, gruda uma poeira. Então, se você for usar elas, lava, tira elas ali, faz uma higienização semanal. Isso tudo vai é, ajudar você a se destacar como profissional ali. Não dá muito problema pro seu patrão, seu dono do bar, ou, ou para você mesmo, às vezes você é um empreendedor, né? O seu dono da empresa de bar, você não ter problema com vigilância nem nada. Isso é um diferencial, assim, crucial, é um dos principais diferenciais que você tem que ter. Um que vai te destacar mais é a questão da higiene. Higiene e limpeza de tudo. Tudo ali você tem que estar limpinho. Ali é uma cozinha praticamente. Ali você está trabalhando com alimento. Então, tudo limpo, esterilizado e bora pra frente. Bom, agora a gente vai falar sobre coagem drink. Coagem drink, basicamente você vai coar seu drink. A gente tem três tipos de coador, né? Tem o julep, que é um strainer, né? Tem o strainer, que é esse com bolinha também, que é uma coagem mais simples, mas já vai tirar as coisas grossas ali. E tem a peneira fina, né? A peneira fina vai tirar tudo. O líquido vai ficar limpinho. Normalmente tem dois tipos de coagem, a coagem simples e a coagem dupla. A coagem simples você vai usar um strainer ou um julep ou um strainer, e a coagem dupla você vai usar uma peneira. A coagem dupla é para tirar tudo, não vai sobrar nada. E a coagem simples é bom se você dar uma coada, mas às vezes sobra algum resíduo de fruta, alguma coisa ali. Não são todos os drinks que você vai coar, a maioria dos drinks não são coados. Apenas alguns, normalmente martinis, drinks feitos em copo baixo. Esses drinks assim normalmente são coados, alguns não, alguns sim. E esses são os coadores que estão mais presentes no bar. Eu acho que não tem nem outro assim, é sempre esses. Na ausência do coador, tem uma técnica do strainer, tem uma técnica que dá para você coar sem o strainer. E a peneira não tem como substituir ela. A peneira você não tem pra onde correr, não. Você tem que ter uma peneira ali para você fazer uma coagem dupla. Agora, a coagem simples tem como você burlar ali com a coqueteleira mesmo. A coqueteleira de Boston, a coqueteleira Cobbler. Você consegue coar sem usar o strainer. A Cobbler mesmo, porque ela tem um, um coador próprio, né? Que é o coador tipo strainer, que é na tampa da Cobbler mesmo já tem. Mas a Boston também não tem escoador, mas você consegue coar ela ali com uma técnica que eu vou ensinar nas aulas práticas, nas aulas de técnicas da coquetelaria. Bom, agora a última ferramenta, que é o sifão. O sifão não é uma ferramenta obrigatória, mas para quem está no nível ali mais acima, né, mais profissional. Para que serve o sifão? O sifão basicamente serve para você usar as espumas, né? Aquelas espumas cremosas, que parece um chantilly. A soda também, aquela soda artesanal. Por exemplo, um refrigerante artesanal. Um refrigerante, sei lá, um refrigerante de morango. Um refrigerante assim que você vai fazer de forma artesanal. Você mesmo vai fabricar ali. E é para isso que serve as sodas. É uma ferramenta, as sodas, o sifão. É uma ferramenta cara e mais profissional. Tem alguns bar que nem tem o sifão, sabe? Eu aconselho ter, mas tem alguns bar que nem tem, não tem o sifão.
E na ausência do sifão também, você consegue trabalhar sem o sifão. Tem algumas formas que dá para você trabalhar sem o sifão. Mas se você tiver a oportunidade de ter o sifão ali, eu aconselho você ter, que é uma ferramenta bem legal, bem bacana. Vai dar uma consistência melhor na espuma, na soda também vai dar uma consistência melhor. Mas, que nem eu falei, na ausência desses, dá para usar outras formas, dá para usar algumas técnicas que você não vai precisar do sifão e não vai precisar dele. O sifão basicamente é uma garrafa fechada, tampada, bem lacrada, que você vai colocar a bebida lá dentro. Vamos supor, você vai colocar a sua espuma e você vai colocar um gás que vai emulsificar, vai fazer ela virar o chantilly. E no sifão de soda, você vai colocar um gás que vai virar a soda, né? Que é o CO2. No do chantilly, você vai usar o gás N2O, duas cápsulas de gás. Dica: é uma ferramenta perigosa. Sempre limpe bem as bocas, as extremidades, lave ele bem, higienize ele bem, é, porque pode acontecer do seguinte, sempre que você for colocar bebida também se colocar coada, dupla coagem, strainer e coador, porque se, vamos supor, sobrar algum resíduo ali na ponta do sifão, por exemplo, pode estourar o sifão e acontecer um acidente. Vamos supor, se apertar ali e tiver travado, às vezes pode estourar o sifão e acontecer um acidente ali, machucar. Então é uma ferramenta perigosa também. É uma ferramenta que você tem que tomar cuidado. Não se brinca com o sifão, você vai lá, higieniza ele sempre. Toda vez que você for usar a boquinha dele, você dá uma higienizada, para às vezes endureceu espuma. Terminou de usar no final da noite, vai lá e limpa aquele excesso de espuma, limpa aquele excesso de soda doce que ficou lá para não endurecer e às vezes tampar a saída, né? Tudo isso para evitar um possível acidente que pode te machucar ali e fica ruim para você e pro dono do estabelecimento, né? Que perde a confiança em você. E se você estiver trabalhando para você mesmo, o cliente perde a confiança em você, ok? Acontecer um acidente desse no meio da festa ou num ambiente assim, não sei nem o que falar, assim. É uma coisa bem chata de acontecer. Nunca aconteceu comigo, por exemplo, porque eu sempre segui as orientações, mas evita sempre acontecer. Outra coisa de acidente também, acidente eu vou falar mais no modo de técnicas, mas a coqueteleira também às vezes pode acontecer, não um acidente, assim, de machucar. Às vezes pode acontecer de a coqueteleira abrir e soltar o líquido todo em você. Como evitar isso? Nunca colocar água com gás dentro da coqueteleira, água com gás ou qualquer carbonatário que tem CO2. Eu vou explicar mais isso aí também na aula de carbonatário, né? Nunca coloque. E sempre fecha ela bem, sempre fecha a coqueteleira bem, que não vai acontecer. Nunca aconteceu comigo, por exemplo, mas com pessoas que já trabalharam comigo aconteceu. Mesmo eu explicando, aquilo lá ela ainda vacilou e aconteceu. Se você seguir as regras certinho, é bem difícil acontecer acidente com você. Na coquetelaria, questão de acidente, é muito difícil de acontecer acidente, mas às vezes acontece. Então, sempre toma cuidado. Toda profissão você tem que tomar cuidado. Não é uma profissão de risco, mas às vezes pode acontecer acidente. Você pode se cortar com uma faca, então sempre toma cuidado aí pra não acontecer nenhum acidente com você. Bom, chegamos ao final dessa aula. A aula ficou um pouco grande, eu pensei que ela ia ficar menor, mas foi bem explicado, eu acho que deu para todo mundo entender. Se você não entendeu alguma coisa, qualquer coisa, você pode. Tem meu contato aí no primeiro módulo. Tem um contato para você falar direto comigo. Tem o contato da comunidade também, para você mandar uma mensagem lá. Eu sempre tento tirar 30 minutos, 40 minutos do dia para estar respondendo a comunidade. Mas você pode tirar sua dúvida comigo. Vou estar aí para te ajudar. Qualquer dúvida, se tiver, você entre em contato comigo que eu vou me esforçar ao máximo para te responder o mais rápido possível. Então é isso. Agradeço você ter assistido até o final, né? E nos vemos na próxima aula.